O som de passos pesados ecoa no silêncio da madrugada. A tela ainda está escura, até que uma respiração profunda corta o vazio. Um homem surge lentamente na imagem, caminhando em direção ao desconhecido. A luz do amanhecer revela sua armadura marcada, sua capa rasgada e seus olhos, cheios de histórias que ninguém jamais ouviu. Mas existe algo diferente naquele olhar. Não é apenas um guerreiro indo para a guerra. É um homem que já perdeu tudo e agora não tem mais medo de perder nada. E a pergunta que fica é: até onde alguém pode ir quando não tem mais nada a perder? O vento sopra forte enquanto ele continua andando. Cada passo levanta poeira, como se o próprio chão sentisse o peso da decisão que ele carrega. Ao fundo, soldados se preparam, cavalos relincham, bandeiras tremulam anunciando o caos que está prestes a começar. Mas ele caminha sozinho, isolado, como se aquela guerra fosse pessoal. E de certa forma, era. Horas antes, aquele mesmo homem estava ajoelhado diante de uma pequena casa destruída. O silêncio era ensurdecedor. Tudo que ele amava havia sido arrancado. Sua família, seu lar, sua paz. As chamas ainda queimavam nos escombros enquanto ele segurava um pequeno objeto nas mãos. Uma lembrança, a última. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas nenhuma caiu, porque naquele momento, algo dentro dele mudou. Não havia mais dor. Havia apenas propósito. Agora, de volta ao presente, o som dos tambores de guerra começa a ecoar. O ritmo acelera o coração. Os soldados gritam, correm, se posicionam. O caos se aproxima como uma tempestade impossível de evitar. E ele para por um instante. Fecha os olhos, respira fundo. E então, abre os olhos com uma intensidade que corta a cena como uma lâmina. A câmera se aproxima lentamente de seu rosto. O mundo ao redor começa a desacelerar. O som fica abafado. Só existe ele e o destino que escolheu enfrentar. Sua mão aperta firmemente a espada. Ele não luta por glória, não luta por honra. Ele luta porque precisa dar um fim à dor que o persegue. De repente, o silêncio é quebrado. O primeiro grito de ataque rasga o ar. E tudo explode. Cavalos avançam em disparada. Espadas se chocam. O chão treme com o impacto dos exércitos colidindo. A câmera acompanha o guerreiro em câmera lenta, enquanto ele atravessa o campo de batalha. Cada movimento é preciso, brutal, real. Ele não hesita, não recua. Cada golpe carrega a força de alguém que já não teme a morte. Mas então, no meio do caos, algo o faz parar. Um rosto, um inimigo, diferente dos outros. Os dois se encaram. O tempo desacelera novamente. Há reconhecimento naquele olhar. Não é apenas mais um combate. É o momento que ele esperava. O responsável. O homem que destruiu sua vida. Sem dizer uma palavra, eles avançam. O duelo é intenso. Espadas colidem com força brutal. Cada impacto ecoa como um trovão. O inimigo é forte, experiente, quase imbatível. Por um instante parece que o guerreiro vai cair. Ele é atingido, cai de joelhos. Sua espada quase escapa de suas mãos. O som do campo de batalha desaparece novamente. Silêncio. Ele olha para o chão, vê suas mãos tremendo, vê o reflexo da lâmina e então lembra. A casa, o fogo, a perda, seus olhos mudam. Ele se levanta. Com um último impulso, ele avança com tudo o que ainda resta dentro dele. Liberdade para seguir ou para finalmente descansar. Ele solta a espada e começa a caminhar novamente. Agora não mais em direção à guerra, mas em direção ao desconhecido. Porque no fim, a maior batalha que alguém enfrenta não é contra outros homens. É contra aquilo que carrega dentro de si. E quem vence essa batalha nunca mais volta a ser o mesmo. Se essa história tocou você, ainda existe um caminho e talvez a sua batalha esteja só começando.